Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Aluno TI 91. No vídeo de hoje vamos resolver aqui a questão 1006 do site Bcrowd, utilizando a linguagem C# e o Visual Studio 2022. A questão em si é muito parecida com a questão anterior, a 1005. Ela se chama média 2, a anterior se chamava média 1. Eu vou ler aqui e vocês vão ver que é bem semelhante. A questão pede o seguinte: leia 3 valores, no caso variáveis A, B e C, que são as 3 notas de um aluno. A seguir, calcule a média do aluno, sabendo que a nota A tem peso 2, a nota B peso 3 e a nota C peso 5. Considere que cada nota pode ir de 0 até 10.0, sempre com uma casa decimal. Entrada: o arquivo de entrada contém 3 valores com uma casa decimal, dupla precisão, double. Saída: imprima a mensagem média e a média do aluno, conforme exemplo abaixo, com um dígito após o ponto decimal e com um espaço em branco antes e depois da igualdade. Assim como todos os problemas, não esqueça de imprimir o fim de linha após o resultado. Caso contrário, você receberá presentation error. Então, a questão ela é bem semelhante. O que mudou aqui, tivemos aí o acréscimo de uma terceira nota, os pesos mudaram. E agora não temos que ter uma saída com 6 dígitos após o ponto decimal, e sim apenas um dígito após o ponto decimal. Então, sabendo disso, eu já deixei o código pronto, mas com algumas alterações. Se vocês perceberem, eu não fiz a inclusão da biblioteca using system.globalization, então tampouco inseri as configurações regionais da linguagem, que seria o Culture Info. Então, o que eu deixei aqui? Somente a conversão dos dados de entrada em double, porque como eu já falei nos vídeos anteriores, a linguagem C#, por ser uma linguagem de orientação a objetos, tudo que entra pelo teclado ele vai ler como string. Não importa se você declarou essa variável como double, como int, não importa, ele vai sempre ler como string. E aí é necessário que você faça a conversão. No caso aqui, como é double, vamos utilizar o convert.toDouble. E fizemos aqui a declaração de uma quarta variável, que seria a média, também double. E a média ela recebe a nota 1 vezes o seu próprio peso, que seria 2, mais a nota 2 vezes o peso dela, que é 3, mais a nota 3 vezes o seu peso, que é 5, dividido por 10, que é 10 é exatamente a soma de todos os pesos. E aí nós temos aqui a impressão. Desta maneira aqui, ele, como fizemos a conversão, ele já deveria imprimir aqui como o resultado com ponto flutuante, mesmo que não de forma precisa, mas em outra linguagem, por exemplo, o C++, ele já faria essa impressão, utilizando aí um ponto ou vírgula, no caso um ponto no C++. Porém, teríamos que fixar essa casa decimal, que é o que vamos fazer aqui logo mais. Então eu vou imprimir, eu vou dar um F5 dessa maneira aqui, vocês vão ver que por não ter inserido a biblioteca tão pouco as configurações regionais, eu não vou ter aí o separador decimal. Vou colocar aqui a primeira nota, que é exatamente 5, 6 e 7. Então 5.0, 6, 7.0. Então ele deu aqui 63, não me deu aqui o separador decimal conforme eu já passei aqui para vocês. E aí a gente vai fazer o seguinte: agora a gente vai incluir a biblioteca using system.globalization e vamos inserir aqui as configurações regionais, que é o culture info.invariante culture. Eu vou fazer o seguinte: eu vou copiar aqui e passar isso aqui para cá. Uma vírgula, você não vai aceitar. Vírgula. Perfeito. Desta maneira aqui nós vamos ter o nosso separador, só que como não vamos fixar nenhuma casa decimal, ele não vai nos dar um ponto, ele vai nos dar uma vírgula. Então vamos colocar aqui 5.0, 6.0, 7.0. Então ele deu aqui 6,3.
estaria aí dentro do que foi pedido, né, visto que 6.3, porém se colocarmos para jogar no site, ele vai dar um erro, ele vai dar erro de 100%, uma mensagem de 100%, por quê? Porque não fixamos a casa decimal e o site iria ler todas as outras casas decimais e também a questão da vírgula, ele não quer vírgula, ele quer ponto, então precisamos fixar essa casa decimal, e aí fazemos isso aqui, ó, na saída. Vamos colocar aqui media.toString e aqui a gente vai fazer a fixação fixar essa casa f, que é a quantidade de casas decimais que nós queremos, um dígito após o ponto decimal, vírgula, e aqui a gente coloca nossas configurações regionais, invariante Kuchuri, e aqui a gente faz o seguinte, a gente vai dar um F5 e vamos ver agora se ele vai imprimir com um ponto em vez de vírgula, já com a casa fixada. Então 5.0, 6.0, 7.0, perfeito, ele já imprimiu aqui, média igual 6.3. Então vamos pegar esse código aqui e vamos jogar no nosso Bcrowd para ele jogar. Já alterei aqui, porque se eu deixar como em outra linguagem não me atentar, ele vai dar erro de compilação. Então já está tudo aqui. Vamos solicitar que ele julgue aqui o nosso código. Perfeito, ele aceitou. Então, conforme dito no vídeo anterior, provavelmente se tratava de uma questão parecida, e era muito parecida, porém foi um pouco diferente porque eu mostrei para vocês um pouco de cada funcionalidade, pelo menos um pouco do que eu sei. Então espero que tenha gostado do vídeo, tenha te ajudado. Uma boa noite, fiquem todos com Deus e até a próxima.